Esse é o Três Horizontes, o programa de podcast desses três lunáticos. Estamos aqui no nosso episódio número 7. É isso, minha gente? 7 é o número cabalístico. Com o patrocínio de Dengo Chocolates. Brincadeira, Meu Deus do céu. Eu só estou comendo, mas não é nosso patrocínio ainda. Mas, como eu fiz mexer de graça, porque é muito boa essas Fica bolinhas. à vontade, Dengo. Eu gostaria que você, Dengo, faça um Dengo para nós e mande kits desses semanais pra gente. A gente precisa manter o nosso corpo saudável e com baixa gordura, que eu percebi aqui. Para agora, Alexandre, você está estragando tudo. Muito bem. Muito bem. Pare agora ou cara para sempre. Minha filha que falou, às vezes tem que parar, pai. Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje o centro do Pinga Fogo, Caio, é o Fabrício. Tudo bem, Caio? Como você está para esse episódio? Tudo ótimo, mais uma sexta-feira, sol brilhando lá fora, o grito sextou, tá na garganta. E, como sempre, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos os nossos ouvintes, televidentes. E, como sempre, muito legal estar aqui. Principalmente hoje, né, que a gente vai poder escutar a sabedoria ao vivo e a cores do grande Fabrício. Sem pressão, né? E os portais se abrem. Olá, Fabrício. Nossa, eu tô com medo. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fabrício Vieira, da Casa Movere. Pelo jeito, serei sabatinado e estou com um pouquinho de medo, mas vamos lá. Caio, vai você, vai. O medo, Fabrício, não deixa de ser um elemento que nos impulsiona, né? Não se preocupe com isso. Tá bom. Sejam gentis, tá? Caio, eu recebi feedback da audiência do último episódio que eu falei demais. Então, nesse episódio, recebi muitos WhatsApps, e-mails, uma loucura. Então, nesse episódio, eu vou falar um pouco menos, tá bom? Caio, faça uma pergunta para nosso querido Fabrício, por favor. Dirija-se a ele. Bem, considerando que o nosso tema é gestão, né, e evidentemente a gente coloca isso dentro do nosso mundo corporativo, eu acho que a gente pode começar com os desafios da gestão no mundo atual, né? Porque uma coisa que quase que me entristece é quando eu olho no Insta aqueles podcasts da diferença entre o chefe e o líder, né? Caramba, isso existe há décadas, né? Esse papo. E caramba, qual que é o papo atual, Fabrício? Quando a gente fala de gestão sob uma ótica moderna. E aí, quais são os desafios para sair daquela velha história da diferença do chefe e do líder? Vamos lá, essa pergunta ela é complexa. Eu acho que essa diferença do chefe e do líder ela ainda existe, porque a gente ainda tem muito líder comando e controle por aí, infelizmente. Mas a gente tem outros ingredientes para esse caldeirão, Caio. Então a gente pode falar, por exemplo, da transformação digital constante. O tempo inteiro, né? A digitalização ela não é mais um projeto pontual, é um processo contínuo, né? E muitos gestores ainda não estão adaptados às novas tecnologias, né? Quando a gente pensa em IA, por exemplo, em análise de dados, a gente muitas vezes entra nas empresas e as pessoas ainda estão lá no Excel, entendeu? Lidando com resistência à mudança. Tem uma questão também das mudanças no mundo de trabalho. Então, hoje a gente tem a gestão remota, que também continua sendo um desafio, e que começou lá na história do Covid, né? As pessoas rapidamente tiveram que se adaptar e muitas não conseguiram se adaptar à gestão remota. Então, hoje tem um movimento grande das pessoas trazendo de novo as pessoas do lugar remoto para um lugar totalmente presencial, que eu acho um desserviço, eu diria. Porque eu acho importante quando a gente mantém pelo menos o híbrido, sabe? Ah, mas a cultura é importante, a gente só vive a cultura na empresa. Eu consigo entender isso, né? Que é importante também esse lugar presencial, mas eu acho que se fizesse 1 ou 2 dias presenciais, já seria o suficiente para a gente fazer a manutenção desse lugar da cultura, sabe? Com rituais muito bem estabelecidos, né? Com a garantia desses encontros com qualidade, né? O tempo de qualidade ao invés desse lugar do comando e controle.
Eu acho que a gente tem um outro desafio também dentro de gestão hoje em dia, que é a diversidade, equidade e inclusão. Além de ser uma questão ética e social, essa gestão de diversidade, ela impacta o desempenho da organização, né, a inovação, e é muito difícil empresas que realmente fazem a gestão desse lugar de diversidade, equidade e inclusão bem feito, né? A Ana Paula e eu, a gente faz alguns workshops com estagiários a respeito de vulnerabilidade no ambiente de trabalho, e um dos tópicos que a gente fala quando a gente está falando de vulnerabilidade é diversidade. E Ana Paula fala uma coisa que eu gosto muito, que é Ana Paula, irmã de Ale Moreno, que inclusive está de férias. Beijo, Ana Paula, espero que você esteja aproveitando suas férias na Europa, chiquérrima. É, ela fala assim, né, que diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. E muitas vezes as empresas não estão preparadas, né? Então, ela conta também uma história muito boa. Ah, eu queria tanto que a Ana Paula estivesse aqui para contar essa história, mas Ana Paula, desculpa, eu vou contar essa história sua. É uma história de uma empresa que contratou uma pessoa com nanismo e nesse lugar de diversidade e inclusão. E depois de essa pessoa foi ficando, né? Foi dando certo ali dentro. Depois de um ano foram pedir um feedback para essa pessoa. Não sei se eu estou contando a história direito, vai. Foi o que eu entendi da história que a Ana Paula conta. Mas aí o final é que quando sentaram com essa pessoa para entender se ela, como é que ela estava se sentindo, se ela estava se sentindo incluída, ela disse que não. E a explicação dela foi porque as coisas não estavam preparadas para ela, né? Então, a altura das coisas, se ela precisava, por exemplo, utilizar um micro-ondas, não existia um micro-ondas para a altura dela. Se ela precisava usar a pia do banheiro não tinha uma pia na altura dela. Então, as pessoas não tinham adaptado o ambiente para que essa pessoa se sentisse incluída. E a maioria das empresas não se preocupam com esse lugar de adaptar o ambiente para que a pessoa que eles estão querendo trazer ali, que é diversa, se sinta incluída. E eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, né, do pilar de diversidade e inclusão que a gente tem. Outro desafio muito grande que a gente tem na gestão do mundo corporativo e que está chegando agora, inclusive com leis, é a saúde mental e o bem-estar. Então, a gente nota muita gente com burnout, com transtornos emocionais, né? Isso exige que as empresas desenvolvam políticas reais de cuidados com os colaboradores, né? Sair um pouco desse lugar do valores, missão, e que está na parede, bonitinho escrito, e realmente promover ambientes seguros, sustentáveis emocionalmente, né? Baseados em segurança psicológica de times. Então, acho que isso é muito importante. Que mais? Acho que tem a ESG, que é outra sigla importante aí, também a pressão por práticas ambientais, sociais de governança, é outro desafio. O mundo ele está mudando muito rápido, então também tem tomada de decisão em ambientes incertos, mas isso, né, sempre aconteceu. É, Gestão de talentos continua também nesse bolo. Acho que é meio esse lugar, assim. E uma governança ética, né, gente? A gente, às vezes, escuta cada história, assim, então é importante que a gente entenda que hoje em dia todo mundo tem o celular na mão e que a gente precisa ser cada vez mais ético, porque a chance da gente ter a reputação manchada dentro de uma empresa, num cenário de alta exposição, para manter a cultura de integridade e accountability é essencial esse lugar de ética, né? Você falou de diversidade, eu quero pegar esse tema aí, mas numa perspectiva sobre a diversidade das lideranças. O que você tem percebido? Porque ainda a pirâmide sobe, a maioria homem branco hétero Faria Limers. Como que você tem percebido isso? Tem mudado ou não? Interrogação. Minha pergunta foi rapidinho. Então, eu acho que a passos lentos, Ale. A mudança, ela existe, é, especialmente em empresas
que são maiores, assim, porque existe normalmente uma visão mais global, né, de diversidade e inclusão, talvez um pouco menos nesses tempos de Trump, mas de modo geral, muitas empresas têm resistido também, então acho que existe sim, eu vejo um pouco mais de pessoas diversas em cargos de liderança, mas a gente ainda tem muitos desafios, né? A gente ainda tem menos mulheres na liderança. Tudo que eu vou dizer aqui, gente, melhorou nessas últimas décadas, mas ainda tem muito para se fazer. Então, assim, melhorou a quantidade de mulheres na liderança? Melhorou, mas precisa melhorar muito mais. A gente não tem um lugar 50-50 ainda. Melhorou as pessoas LGBTQIA+, dentro das lideranças? Melhorou, mas ainda é uma porcentagem, assim, ridícula, precisa melhorar muito, e que em determinadas empresas ainda serve meio de token. Para quem não entende o que quer dizer token, é aquele lugar de ter um símbolo para dizer que a gente está cumprindo com a diversidade e inclusão dentro da empresa, né? Então, você tem uma pessoa ali. E às vezes ela não está num cargo de alta liderança, às vezes ela está num cargo de média liderança, né? Mas é para ninguém dizer. De novo, né? Não estou generalizando. Estou dizendo que a gente está melhorando. Tem empresas que até têm mais, tem empresas que não tratam pessoas LGBTQIA+, como token. Eu mesmo trabalhei numa empresa em que eu me sentia relativamente bastante ouvido ali dentro, mas eu era, na minha época, em 2017, quando eu saí dessa empresa, um diretor gay no meio de, sei lá, acho que nas salas grandes, assim, onde tinham eu vou pensar exatamente na minha área, né? Porque a minha empresa ela era um braço de uma empresa maior. No braço onde eu atuava, eu era, se eu não me engano, a única pessoa LGBT da alta liderança. E assim, eu tô falando de umas 10 pessoas, mais ou menos, da alta liderança. Então, eu representava 10%, o que era até bastante, mas insuficiente. Se fosse pensar na empresa inteira, essa porcentagem cairia vertiginosamente, assim. A gente via muitas pessoas LGBT na operação, muitas. Também não eram muitas, não. A gente via LGBTs na operação, mas era sempre um número reduzido, assim. Quando a gente pensa em pessoas negras, a gente vive o mesmo drama, né? Assim, quantas pessoas negras a gente conhece que são diretores ou presidentes de empresas? Na minha cabeça eu lembro de um só, Então, que é olha só. que é até de uma multinacional, o presidente da Bayer do Brasil, ele é negro, é um homem negro. E mulher negra tem que ela é famosa também, que trabalha com um negócio Aí você de... pega dois, né? Mulher e negra. Eu tô Veja. contando, então, você conta no dedo, assim, você conta bem poucos, né? E É aí agora um, eu vou para um outro lugar. Quando a gente olha para PCDs, quantos PCDs a gente vê em cargos de liderança? Né? isso Como é que estão aí, essas organizações nesse sentido? Assim, eu confesso que eu ainda não conheci em nenhuma empresa grande um PCD na liderança, nas empresas pelas quais eu passei. E olha que eu passei por bastante empresa, né? Eu passei como consultor da Korn Ferry, quando eu fazia parte da Korn Ferry, e agora com a Casa Móvel e também nas empresas que eu tenho passado, eu não tenho sido apresentado, pelo menos, assim, eu vou usar esse termo, né? Porque pode ser que exista, seja sendo injusto aqui, mas uhum, eu não fui apresentado a pessoas PCDs na liderança até agora, assim. uhum. E esses são temas que eles precisam sair do ideal ali e começarem a vir para a prática, mas com um lugar de real vontade de mudança, sabe? E não de É, demagogia para ficar bem na é, foto, eu fico com a sabe? sensação que essa história do token que você falou aí fica muito nessa perspectiva do cumprir meta
não importa qual aí, mas estou cumprindo meta, mas não está na cultura do lugar, né? Acho que essa é a pegada da história. Eu E dá imagino que, trabalho, lógico dá que dá trabalho, trabalho, gente. Tem que mas querer de verdade. tem que querer de verdade, Porque aí assim, só ó, para é não ter... fácil manter o status quo e a empresa ela tá pronta, né, para lidar com as pessoas que a gente tem hoje, né? A maioria brancas, classe Sim, média sim. alta, né? Super. Então, é fácil manter a empresa assim porque eu não preciso fazer grandes mudanças no meu operacional, nos meus Mais esforço. processos, no meu ambiente físico, né? Não preciso ficar mudando é, mesa, cadeira, eu não preciso ficar mudando o modo de falar, eu posso, né, continuar usando os jargões que eu uso por aí, que às vezes são ofensivos, mas que no meio de gente branca, hétero, não vai ter grande problema. Para eu trazer a diversidade para dentro da empresa, eu preciso repensar tudo isso. Sim. Isso, né, gasta dinheiro, gasta energia, gasta tempo. É assim, um investimento que muitas vezes é grande, especialmente intelectual. E aí a gente olha para muitas pessoas, né, muitas pessoas na gestão que olham para tudo isso e falam, ai, que preguiça. Ai, quanto mimimi. Ai, porque eu Eu tenho que fiz me uma reunião essa adaptar. semana, Fabrício, com um cara, e aí ele mostrou o conselho de gestão dele, só tinha homem branco. Eu perguntei, mas onde estão as mulheres, né? Aí ele falou, mulheres? Eu falei, conselho. Ele falou, mas Mulheres? precisa? O que que é isso? Exato, Mulheres? Como exato. assim? Então, o doutor ele falou assim, horrível. Eu falei, é bom, né? Um conselho de gestão, que só tinha homem branco, falou assim, você está olhando só por uma perspectiva, e o seu negócio também corre risco, né, Caio? Você não acha que corre? Porque É sua muito mulher... cômodo, né? Primeiro que é muito cômodo, eu acho que você perpetua o status quo, né? Uhum. Naturalmente, acho que fica evidente que uma empresa com essas características, a gente sabe que ela tem o seu futuro ameaçado, é uma questão de sobrevivência, justamente porque a gente fala sobre diversidade, não porque é um token, né? Não porque é algo que está na moda, não, porque a gente entende o valor da diversidade no momento em que a gente vive um mundo de inovação, de criatividade, onde a gente precisa explorar novos ângulos, né? A oxigenação, a gente precisa de tudo isso. Tá? E, naturalmente, se a gente tem algo extremamente uniformizado, a gente sabe que isso não vai acontecer. Né? Muito legal, né? A gente, escutando o Fabrício, a gente percebe que realmente os desafios são gigantescos e algo que também me parece também super importante e desafiador é como a gente lida com as diferentes faixas etárias, né? Porque ao mesmo tempo em que o Fabrício tem experiência no momento em que os programas de estagiários, os programas de trainees e toda essa geração com uma outra pegada, né? Pegada típica, né? Toda geração tem as suas características, mas acho que o mundo corporativo acaba sempre tendo que pensar fora da caixa para realmente definir como que a gente consegue lidar, não como um token, né, Fabrício, mas de uma forma genuína e verdadeira. Não apenas com o pessoal jovem, mas também outras faixas etárias, né, Fabrício? Como é que você Sim. vê esse balanço dentro das corporações hoje? Eu acho que a gente está vivendo um momento crítico de mudança nas organizações e que elas, a maioria delas não está preparada, né? Eu ouço muitos gestores dizendo, puxa, mas eu tenho o meu estagiário ou o meu time é muito jovem e eles não querem trabalhar ou coisas do gênero, né? Ai, ficam fazendo comparações entre gerações. Eu acho que a gente precisa sair da estereotipia em primeiro lugar, né? A gente fica estereotipando as novas gerações como, ai, jovens ansiosos, os velhos são mais resistentes à mudança, e acaba, isso mina o respeito, né, mútuo, assim. Se você vai lá e bota um label na testa da pessoa, né, dizendo preguiçoso, ansioso, é, não tem resiliência, você já está reduzindo essa pessoa, né, com esse rótulo, e eu acho que isso já é um grande problema porque a gente deixa de tratar as pessoas com toda a sua subjetividade, com a sua singularidade, reconhecendo trajetórias de vida, é,
competências, deixando de reconhecer esse lugar de onde a pessoa vem, né? Isso é muito importante a gente reconhecer. Reconhecer a história mesmo, né? Quando a gente olha um Brasil dos anos 40 e quando a gente olha o Brasil dos anos 2000, a gente está falando de, nossa, assim, dois universos completamente diferentes, né? Não dá para eu fazer um comparativo justo de olhar para o mundo de trabalho sem considerar todos esses contextos sócio-históricos, culturais que permeiam cada época. E a partir desse lugar, eu acho que se a gente consegue partir de um lugar onde eu considero tudo isso, né, esse contexto sócio-histórico-cultural e as suas diferenças, vale promover trocas intergeracionais, né? Então, sei lá, cria um programa de mentoria reversa, sabe? Jovens ensinando novas tecnologias para as pessoas mais antigas, assim. É, Porque hoje a gente tem muito essa visão de que só o mais experiente tem para ensinar, né? E eu posso falar de cadeira, gente. Assim, eu estou fazendo uma segunda faculdade, que é uma faculdade de psicologia, estou quase terminando, graças a Deus. Eu entrei de mente aberta porque eu sabia que eu tinha muito para aprender com os jovens e o que eu tenho aprendido com eles, eu sou outra pessoa, assim. Tem amigos Que que dizem, legal. nossa, você ficou até mais jovem depois você começou a fazer faculdade de novo. E é por Alexandre Moreno, mas é porque são muitas informações novas, assim, são janelas novas que vão abrindo, sabe? Vai dando um refresh na gente, assim. É muito bom, é muito legal. Outro ponto importante é a adaptação da comunicação, que a gente vê que a gente fica tentando enfiar os jovens num modelo de comunicação muito específico. E eu entendo que o mundo corporativo, você tem que dar uma adaptada na sua comunicação, mas eu acho que a adaptação ela tem que ser dos dois lados e não unilateral. Eu acho que é importante trazer o jovem para o mundo corporativo para que ele entenda que ele precisa adaptar um pouco a comunicação, né? Porque a geração Z, os millennials preferem mensagens mais curtas, mais diretas, estão mais no celular, no digital, e a geração X e os baby boomers tendem a valorizar reuniões presenciais, ligações, explicações mais completas, mais amplas. Como é que eu chego no meio termo dessas duas coisas? Como é que eu adapto também a galera da geração X, os baby boomers, geração Y, enfim, para esse lugar também? E oferecer flexibilidade, eu acho que é o grande ponto, né? Assim, de novo, a gente entra na história de diversidade, a gente entra no aprendizado contínuo, tem uma série de coisas importantes que a gente precisa considerar aí, Caio, quando a gente pensa em Então, mas gestão como líder, intergeracional. mas eu queria entender como o líder coloca isso tudo no mesmo balaio, né? E faz uma boa gestão dessa história toda, porque ele vai ficar escutando os dois lados toda hora. Ah, aquele mais velho, ou aquele mais novo, essa geração faltou, é preguiçoso, não sei o quê. Eu acho que geração é quem tá aí, né? Tá no jogo hoje é a geração. Fala aí, Caio. Não, Ale, eu acho que quando você questiona, né, como o líder lida com isso, eu acho que a gente até, pegando o gancho do que a gente até já conversou no episódio passado também, a gente não pode cair naquela gestão pasteurizada, né? Onde eu replico para todos os meus liderados e para todas, enfim, os meus stakeholders exatamente o mesmo approach, né? Ou seja, a gente precisa entender as diferenças e a personalização acaba sempre sendo fundamental, né? A gente falou sobre isso do ponto de vista da educação, né? De você entender quais são as necessidades e os anseios da galera, e a mesma coisa aqui, né? Então, eu acho que faz com que o líder ele tenha que desenvolver acho que uma ampla gama, né, digamos, instrumentos, né, para que ele possa realmente trafegar e navegar por essas, enfim, diferentes, acho que esses diferentes mundos, né? O que acaba Sim. virando uma roleta russa, super desafiador isso, né? Como a gente E, faz as, isso acontecer, né? e assim, Caio, pegando carona aí no que você está dizendo, os líderes precisam sair desse lugar de eu já sei tudo, especialmente os mais seniors, para um lugar de aprendizado de novo. Porque a gente sofre muito, assim. Às vezes, quando a gente está fazendo alguma
iniciativa dentro de uma empresa que ela envolve líderes de todos os níveis, a gente nota que os líderes mais jovens, eles estão abertos a aprender e a participar das iniciativas que são colocadas de desenvolvimento. Os líderes mais antigos, eles não entram nas conversas, não são todos, né? Mas uma boa parte dos líderes antigos não entram nas conversas porque, na maioria das vezes, eles estão presos nesse lugar de certezas, de eu já sei tudo. Imagina, esse assunto eu já vi ele centenas de vezes. Só que às vezes a gente aborda as coisas de um ponto de vista diferente. Assim, eu posso ter falado de comunicação em 1980, mas se eu olho para como eu falava sobre comunicação no ambiente de trabalho em 1980 e como eu olho para a comunicação no trabalho no ano de 2025, existe uma diferença que ela é, assim, um abismo de diferença de como a gente se comunicava. E aí, se esse líder que é, né, mais sênior, ele não se abre para o aprendizado, como é que eu vou aprender como uma outra geração lida com propósito, com um trabalho? Qual que é o sentido que esse jovem dá para o trabalho? É o mesmo sentido que eu dou? Será que o sentido que eu dou para o trabalho é um sentido que ainda tem um significado importante dentro dessa nova era? Será que faz sentido eu tentar empurrar para esse jovem o mesmo sentido que eu dou para o meu trabalho, para ele? Será que ele vai aceitar? São tantas coisas que podem ser pensadas dentro desse lugar e que muitas empresas, muitos líderes não estão abertos a esses pensamentos, a essas Deixa eu falar uma reflexões. coisa aqui, te ouvindo, eu tô fazendo uma pós aqui na PUC, e eu tive aula Chiquérrimo. com o Thiago Matos, que é um cara da Aerolito. Vocês já ouviram falar da Aerolito? É uma empresa bem Não, interessante. não. E o Thiago é um cara que Conte. trabalha. Eu já tive até aula presencial com ele há um tempo, quando ele era da Perestroika, agora está na Aerolito. É um cara que fala de futurismo. E ele falou um estudo, que eu não vou saber quem é agora, mas que eu achei muito interessante. Ele falou: esse estudo diz que as gerações só reconhecem como tecnologia aquilo que vem depois que ela chegou. Então, por exemplo, a gente, quando nasceu, já existia carro. Então, carro para a gente não era uma tecnologia, mas para a nossa vida não era uma tecnologia. Mas quando chegou o iPhone, o Android, esses casos, qualquer coisa relacionada a isso, nossa, que tecnologia que vai mudar a nossa vida, como lidar com isso. E essa galera que nasceu já plugada, para eles isso ele não reconhece como tecnologia. Para eles isso é a vida deles. Nasceu assim. E aí eu fico pensando como o líder que tem essas duas perspectivas, aquilo que ele entende como que é tecnologia e daquilo que não é, ele tem que fazer a gestão dessa galera. E não é gestão na marra de fazer com que o outro enxergue o mundo do seu jeito, né? É o mundo do jeito que ele é. De que cada um coloca a sua forma, o seu contorno. E aí eu te ouvindo, eu fico pensando muito nisso, né? O desafio de fazer gestão hoje é bem complexo, porque eu estou lidando com essas diferenças. Eu caio no exercício do autocuidado o tempo todo da liderança, de como ele vai lidar com isso tudo, e sem ele cair no risco de falar assim, também essa molecada. Para mim, acho que sempre o que eu mais escuto é do mais velho reclamando dessa molecada, é difícil de lidar, porque no meu tempo, quando não tinha celular, era ótimo, não tinha nada disso. Era um horror, tinha que ir no orelhão fazer ligação, gente. Não era nada ótimo, não tinha nada de bom nisso. É muito bom que existe celular, tecnologia, acesso, velocidade, tudo isso. Não é sobre isso, é como a gente lida com isso. E como a liderança trabalha todas essas coisas e coloca, acho que é a pergunta que eu vou fazer, coloca essa cereja, né, Fabrício, que você traz, é do propósito, né? Porque esse propósito também, como eu penso ele coletivamente, como eu pratico ele, porque numa organização isso é bonito pra caramba na parede, mas para rodar é complexo, né? Esse é um baita desafio. O propósito alinhado a uma visão de futuro e toda essa diversidade blá, 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 pulsando na empresa. Falei demais já, desculpa, Fabrício, vai, fala aí. Peraí. Agora é a minha vez de falar. Demais, né? Essa questão do propósito que o Ale traz, super importante, né? Porque quando logo no início, Fabrício comentou sobre o desafio da transformação digital, né? Sobre a ótica da gestão.
A gente tem que entender que a tecnologia por si só não representa a transformação digital, né? A gente precisa entender o propósito e, principalmente, como que essa tecnologia vai gerar valor dentro da minha organização. Então, tecnologia por tecnologia, fazer o upgrade de um sistema, isso não é transformação digital, né? Transformação digital é você repensar o seu negócio e como que, naturalmente, tudo isso vai realmente gerar valor. Então, o Tem a propósito é ver super com importante. tem a ver com o jeito como a gente utiliza a tecnologia, né? Mais do que a existência dela. Porque a existência Isso aí. dela né? Eu existo, mas e aí, né? Mas eu acho que é como a gente lida com essa tecnologia, como é que a gente usa essa tecnologia para facilitar o dia a dia e aonde ela faz sentido, aonde ela não faz. E o propósito, eu acho que é uma conversa que, assim, não basta pensar no propósito só da corporação enquanto o que eu quero desenvolver para o mundo. Eu acho que a corporação precisa parar de olhar só para si e olhar para as pessoas. Vou viajar agora. E tentar entender com os seus times, com os indivíduos que formam esse grupo, que propósito eles dão para o trabalho e tentar conectar essas coisas todas. Porque enquanto o propósito da empresa ele não estiver conectado com um propósito individual, essas brigas vão continuar acontecendo. E os propósitos Mas dá individuais para estão cada fazer isso, Pio? vez. Então, essa é uma grande pergunta, né? Uma pergunta de US$ 1 milhão. Eu sou um Responda, você otimista. está aqui para Eu sou, responder é, essa eu pergunta, sou um não otimista, esquiva. Alexandre. Eu sou um otimista. Eu trabalho com desenvolvimento humano e eu sempre acredito que é possível achar um caminho de conciliação entre o propósito da empresa e os propósitos individuais. Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa estar aberto a entender o outro. E precisa estar com essa vontade genuína de entender a individualidade e sair desse lugar da número de matrícula, né? Do crachá, da função. Por isso que lá no começo eu falei, putz, a mentoria reversa, ela é super legal, é uma ideia muito legal, porque a gente sai do lugar de eu vou, né, eu como uma pessoa mais velha, vou passar meus conhecimentos, para o lugar de eu vou aprender com um mais jovem, que também tem coisas para me ensinar sobre esse novo mundo. É um novo mundo, Ô, sabe? Fabrício, Não mas você tem está para onde falando. fugir. Eu vou te interromper, porque eu sou assim mesmo. Interrompa. Porque você está falando do propósito, mas eu estou aqui na minha cabeça pensando assim: esse mundo do indivíduo e do coletivo, para mim, ele pode fazer sentido para uma corporação dentro de São Paulo. Agora, Hum. imagina uma indústria, chão de fábrica, o cara na roça colhendo tomate. Como a gente faz isso? Porque o propósito dessa galera, tô falando assim, muitas vezes, eu tô falando por até viver esse mundo, é comida na mesa. Ué, se é esse o propósito dele, então é Mas esse o o da, propósito cor... dele. Não, mas o da corporação muitas vezes não é esse, né? É Então, isso que eu mas falo. onde é que é o caminho do meio para eu atender os Não, dois lados? onde Por é? que que eu vou atender um Responda, lado só? responda, não Então, fuja. não, mas não estou esquivando, Ale. Eu estou dizendo assim, se o propósito do cara da roça é botar comida na mesa para a família dele, É, tá tudo bem. Esse é o tudo propósito bem. do cara, e eu preciso aceitar isso. Agora, eu preciso entender qual é a conexão do propósito desse cara da roça que só quer colocar comida na mesa dele, que não está interessado em mudar o mundo, em melhorar o mundo ou em qualquer coisa assim. Com da Como é que eu empresa. junto isso com o propósito da empresa, que pode ser sim o de querer melhorar o mundo, ou Sim, não, pode, né? pode, E aí eu pode. estou falando de propósito real, né? É, preciso olhar para esses dois propósitos, eu preciso sentar e eu preciso escutar essas pessoas, e escutar sair do ambiente de ar-condicionado e, no caso que você está trazendo, ir para a roça e escutar essas pessoas, né? Quando eu falo de um lugar que ele é São Paulo, às vezes eu não saio da minha sala de ar-condicionado para ir na fábrica escutar as pessoas. Então, como é que eu consigo fazer esse movimento? Na minha cabeça, passa pelo interesse genuíno de querer que as coisas de fato mudem, de querer de querer não perpetuar o status quo. Mas essa minha visão, eu consigo perceber que ela é uma visão
bastante utópica a respeito de mudança nas corporações, considerando o sistema capitalista em que a gente vive, considerando que a maioria das pessoas elas preferem ficar num lugar de conforto, ao invés de se autodesafiarem. São poucas empresas hoje que, de fato, querem fazer uma diferença no mundo. A maioria delas estão muito focadas apenas no aumento dos lucros e na extinção dos recursos naturais que estão aí daqui a pouco acabando, né? Porque eles são limitados, a gente vive num planeta, um lugar específico, que uma hora esses recursos vão acabar, e aí eu não sei o que é que a gente vai fazer, apesar dos jovens estarem gritando, né, não todos, mas boa parte deles, que a gente precisa mudar esse nosso modo de pensar e de consumir e de lucrar, porque ele não é sustentável e daqui a pouco a gente não vai ter mais planeta. Então, eu entendo, eu estou sendo utópico, e talvez todo esse episódio tenha sido uma grande utopia, mas é algo que eu, Mas é para Fabrício, dentro isso da que Casa chama Móvel, Três acredito. Horizontes. O horizonte, como dizia lá, o, é um lugar para a gente caminhar, para ir. Não é, por isso que chama horizonte, não chama ele presente, está indo para o horizonte. Ô, Caio, faz pergunta, Caio, A faça gente está acabando, colocações. né? Quase. A gente, Não o nosso tempo acabando, está vai quase lá. estourando. Está Mas aí eu estourando, queria dizer o mas seguinte, ó, eu foco na utopia que é muito alto, porque se acertar para baixo, assim, um pouquinho para baixo, ou tá um pocão, bom, tá lógico. bom, tá bom. Eu Fala achei aí, muito Caio. legal. Eu achei muito legal essa questão do propósito real, né, que o Fabrício traz. E isso me incomoda bastante, né? E até pegando já o gancho com a pergunta do Alê, né? Como que as empresas podem fazer isso? Eu acho que elas têm que ser mais autênticas, porque eu acho que tem tanto marketing, token, não importa o nome que a gente dá, a gente olha e as paredes com aquelas histórias, os meus valores, e aí você vai ver no dia a dia, na prática, e a gente percebe que não é nada disso, entendeu? Ou seja, Gente. eu acho que, enfim, contribuindo um pouquinho com a questão que o Ale traz, eu acho que tudo começa com transparência e autenticidade. Então não adianta elas quererem, não, porque está na moda, a gente precisa de uma narrativa, a gente precisa de um storytelling, então vamos contar uma fábula e é por isso que nós existimos. Não, a gente existe para satisfazer naturalmente as expectativas dos nossos acionistas, porque existe um retorno que é esperado e a gente precisa pôr comida na mesa ou permitir que o colhedor de tomate ele consiga ter um sustento digno e levar um sustento digno para a família. Eu acho que falta um pouco esse diálogo, né? Desse mundo capitalista mais real. Então isso me incomoda muito. Fico realmente, é muito faz de conta demais. Sabe aquele mundo poliana? Não é bem por aí, né? Concordo plenamente. Não sei se é uma vibe legal de fim de podcast, de episódio, né? Porque toda a utopia que o Fabrício trouxe, eu aqui num comentário, eu quase que pus tudo por terra. Mas não, Não pôs. Seu papel é esse aqui no grupo, você não Por entendeu? isso é Três Horizontes, né, gente? Senão a gente tem que olhar tudo igual, não seriam três, seria o mesmo. Mas eu acho, Caio, que dá para conectar esses dois universos, assim, o universo da utopia e o universo do preciso trazer lucro, porque senão, né, eu não sou uma ONG e tal. Acho que dá. Mas acho que a gente concordo. pode deixar isso para para um outro episódio. Aí a gente, Próximo encontro, os com três certeza. juntos, a gente conversa sobre isso de um jeito mais profundo. Eu acho que é até um tema importante para a gente trazer. O Fabrício, Diga. então, eu tava. Você falou uma palavrinha aqui que eu queria trazer de volta, eu sei que está acabando, mas a história de tomar decisão do ar-condicionado, eu gostei muito quando você falou. Não, tem que ir lá, né? Tem. Porque também eu começo a pensar mil coisas sobre a empresa, mas do meu lugar quentinho. Então, E é super como eu vou fácil. lá no chão? Eu ouvi outro dia uma história de uma amiga e ela falou assim, cara, não posso contar a empresa, mas a empresa grande, ela falou assim, os caras estavam preocupados que a galera que fica no campo literalmente, estava pedindo emprego, saindo do emprego para viver de Bolsa Família, fazer bicos e ganhar mais. O que a gente faz porque a culpa é do Bolsa Família, a culpa é do fazer puxadinho para ganhar mais dinheiro. E aí eles se reuniram numa sala, num ar-condicionado, e começaram a pensar que soluções eles iam levar. E aí a pergunta assim, mas vocês já foram lá? Exato.
E assim, como Só pra assim? Tipo, entender, né? vocês não foram lá! Aí eu falo, pode ser o bolso que for, não importa. E eu falei, no lugar deles eu faria a mesma coisa. Eu ficaria com o dinheiro no Bolsa Família, trabalharia uns bicos e ganharia mais grana. Eu provavelmente faria, pela história que eu estou escutando. Sim. Então, quando eu escuto você dizendo, esse é o exercício da liderança para mim. Liderança se faz caminhando, né? Sai do lugar que você está, não é sentado. E, de novo, tem a intenção, né? A intencionalidade de fato, reconhecer a realidade do outro, reconhecer o indivíduo, reconhecer a subjetividade dele, como é a vida dessa pessoa, como ela acontece, quais são as condições que ela trabalha. Não as condições que eu imagino na minha cabeça, né? A realidade das coisas. Boa. Fabrício, que recado você quer deixar para o líder que está na sala dele, na casa dele, hoje nos escutando? Um recadinho do coração e depois você já emenda com um beijinho. Manda um beijo pro Caio hoje. No outro você mandou para mim, hoje manda pro Caio, que ele tá com ciúme, estou achando. Bom, então vou começar com um beijinho que é mais fácil, aí eu respondo suas perguntas. Então, um beijo, Caio, querido. Mas eu queria mandar beijo. Já que a gente falou uma boa parte sobre diversidade, eu quero mandar 4 beijos. Um para o Alciele Santos. Um para Almir José, beijo. Um para Márcia Avelino e um para Júlia Piccolomini. Para mim, ele escreve até lista, olha só. São pessoas incríveis que me ensinaram muito sobre diversidade e inclusão e sobre educação, né? De uma forma geral, assim. Então, beijo para vocês. E aí, respondendo a sua pergunta, e se eu fosse dar algum recado para os líderes, seria de fazerem terapia, quem ainda não faz, que é importante. Voltamos ao episódio anterior. É um lugar de autoconhecimento importantíssimo e que ajuda a gente a sair do pensamento do eu não preciso aprender mais nada. Se você já estiver nesse lugar, incrível, um beijo para você também, líder que está nos escutando. Mas se você ainda não compreendeu que viver a vida é um processo eterno de aprendizado, no qual a gente só para de se construir enquanto ser humano, enquanto líder, enquanto tudo que a gente for e que compõe a gente, quando a gente morre, então a gente tem uma questão importante aí para ser refletida, sabe? A gente está sempre em construção, a gente para só de se construir quando a gente morre. Caio, quer perguntar alguma coisa para ele, para encerrar? Eu acho que a morte é um perfeito momento para a gente encerrar o podcast de hoje. Meu Deus, eu quero amor, olha só. Né, Vi? Não que a gente deseja aqui um encerramento fúnebre, mas Sim. que, naturalmente, acho que a finitude representa justamente o fim do nosso episódio de hoje. É isso. Super alto astral, com esse alto astral a gente termina. Nesse clima alegre, feliz. Alegre, feliz. A gente dá essa palavra de autoajuda para você que está em casa. Fica motivado. Faça como eu. Para você não falar durante o programa, você come chocolate dentro. Eu fui com o Orion e fui pondo e fui falando menos. E foi super bom, né? Foi super bom, funcionou. Manda pra gente, Caio, manda pra gente. Caio não, Ale. Eu falei Caio, foi ato falho. Dengo, patrocina a gente. Se você não quer patrocinar a gente com chocolate, podem nos ajudar a contribuir, porque é muita sabedoria em cada episódio, é impressionante. Agora eu tô com um dengo na boca, com uma bolota igual do Kiko. Fala tchau, Ale, é só falar então, tchau. Tchau, mas que música você quer cantar? Uma musiquinha. Bota uma música alegre pra gente desfazer, né, esse lugar da morte. Bota aí. Qual? Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Isso. Do mundo não se leva a nada. É isso. Vamos. Do mundo não se leva a nada. Gente, voltamos pro Caio. Eu tô achando que assim a gente vai começar a perder os poucos ouvintes que nos escutam, viu? Qualificada. Fica. É isso aí. Valeu demais, gente.